ao... Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula relacionada ao hands-on do Bot Framework com o Node.js. E conforme falado na última aula, eu tinha falado com vocês que nós entraríamos justamente no módulo 4. E o módulo 4 a gente vai tratar justamente, estaremos falando de uma maneira mais profunda a respeito de dialogues, né? Porque o dialogues ele usa tanto a questão de prompts e tanto da maneira waterfall. Então eu vou estar explicando minuciosamente para vocês durante todo esse percurso do módulo 4 a respeito do uso de interações de diálogos usando prompts e justamente de uma maneira waterfall, ok? Bom, essa videoaula eu vou estar falando de uma maneira mais técnica, tá? E eu vou estar explicando para vocês o que seria os prompts, né? Os prompts eles são sempre usados quando um bot precisa da entrada de informações do usuário. E ele possui os seguintes tipos. Ele tem um prompt de texto, que nada mais é que quando você quer solicitar do usuário uma determinada string, um texto ou algo qualquer, né? Acho que pelo nome isso já deixa muito bem transcrito para todos o que seria. Aí aqui tem um exemplo, né, de um prompt.txt, que seria, no caso, né, se você quiser obter alguma informação do usuário, você usando um builder.prompt.txt, aí você coloca ali uma pergunta que vai requerer uma string de resposta do usuário, que nesse caso, por exemplo, né, onde você mora? No meu caso, eu moro no Rio de Janeiro. Então, a resposta que o usuário vai digitar ali é justamente uma string, tá? Um outro tipo que temos é o prompts.confirm. Esse é interessante porque a gente já começa a trabalhar aí com algumas ações de botões, né? Nesse caso ele solicita ao usuário que confirme uma determinada ação. Geralmente essas ações do confirm ele exige ali dentre o yes ou no, ou sim ou não, no caso, né? Aí tem um exemplo aqui, builder.prompts.confirm. Aí tem um exemplo ali, gostaria de cancelar o pedido, às vezes a pessoa tem aquela dúvida, né, se quer cancelar o pedido ou não, né? Aí vai ter aparecer duas opções ali, um sim ou um não, tá? Só para ressalvar aqui para vocês, todos esses tipos que eu estou explicando aqui para todos vocês, a gente vai estar fazendo uma série de exemplos em código, ao qual vocês vão estar vendo isso na prática, como que vocês podem estar usando cada tipo de prompt para poder estar sendo usado aí no desenvolvimento de um bot, tá? Bom, um outro tipo que nós temos é o prompts.number, que nada mais é quando você faz um questionamento, uma pergunta para o usuário e ele tem que responder em forma de um número, né? Ou precisa digitar um determinado número, nesse caso, né? builder.prompts.number. Por exemplo, né? Informe por gentileza a sua idade, né? No meu caso, eu tenho 31 anos, né? Aí você sabe que o usuário vai ter que digitar um número, então você usa ali o prompts.number. Um outro exemplo aqui que eu não coloquei um exemplo, mas vocês vão ver na parte prática, porque engloba a questão do Cronos, que eu falei com vocês, que é uma biblioteca que lida justamente com a questão da formatação da data, mas não está formatada ainda para o nosso idioma. O prompt time ele solicita ao usuário que informe uma hora e uma data. Né? Por exemplo, você usa ali builder.prompts.time, aí você, um exemplo, né? Session, informe por gentileza o horário da sua consulta. Aí você vai digitar o horário que você desejaria ter aquela consulta ou um dia, né? Como eu falei com vocês, tem uma biblioteca, inclusive depois eu vou estar mostrando, depois de acabar de mostrar esses slides aqui para vocês, tem uma biblioteca chamada Chrono, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que ele trabalha justamente com a questão de extrair informações em formato de texto em datas formatadas. Só que acontece
Perdão. Ele não está em português. Eu estou até para fazer um PR dessa biblioteca e contribuir, no caso, né? Pelo que eu andei vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele ainda não tem para português. Se eu não me engano, só tem para inglês, chinês e espanhol aqui. Só tem para alemão, inglês, espanhol, francês, japonês e chinês. Eu vou ver se depois eu faço um PR, né? Se eu tento fazer aí para português, para tentar colaborar todos aí para quem usa o Chrono, né? Mas você pode estar usando datas formatadas usando o Chrono. Vocês vão ver a utilização dele quando a gente for usar datas, né, no caso. Mas é bem tranquilo. Depois eu posso estar mostrando para vocês como é que vai ficar. Que vai ficar um pouco esquisito, mas depois depois que eu fizer um PR dessa biblioteca, talvez já dê para usar em português. Bom, um outro tipo que nós temos que é bastante interessante é o prompts.choice. Tá? Ele é interessante porque você cria ali um diálogo com o usuário, e sempre quando você fala de bots, você sempre fala da questão de estar usando uma opção de uma lista de coisas que o usuário pode escolher, né? Por exemplo, um pedido de pizza, né? O usuário ele pode escolher uma pizza de 4 queijos, uma pizza de calabresa, uma pizza de mussarela e assim vai. Então, se você quiser usar uma lista onde o usuário ele pode escolher o tipo, né, qual que ele deseja, né, você pode estar usando o prompt choice. Aqui tem um exemplozinho simples. Um exemplo, né, builder.prompts.choice. Aí você usa ali, né, qual idioma você sabe falar. Aí ele exige 3 parâmetros, né? A pergunta, né, que vai ser dada ao usuário, no caso o usuário vai estar recebendo, as opções e o estilo, tá? Esse estilo é interessante porque o list style, ele tem 5 tipos de list style. Você pode usar o none, que no caso faz parte ali do prompt, né? Você pode usar o inline. Você pode usar uma lista, que no caso vai ser uma lista numerada, ou um botão, que no caso é o que eu estou usando aqui, que é o número 3, e o alto, tá? Então, assim, eu vou estar mostrando isso na prática, porque falando aqui fica um pouco esquisito, né? Mas se fosse o caso, né, de, por exemplo, eu quero usar um botão aqui, né? Basta você usar aqui um list style, botar um builder.liststyle.button. Ou o 3 aqui, tá? Mas onde que você viu essa numeração? Lá na documentação, que depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? E tem um último também aqui, que é bastante interessante, que é o uso do attachment, que é o prompts.attachment, que seria ele, né? Ele solicita ao usuário para que você envie foto ou vídeo, ou seja, anexa alguma coisa, né? Aqui tem um exemplo. Builder.prompts.attachment, aí vem aqui, né? Por favor, anexa o seu documento. Aí você pode estar. Eu preciso criar um bot que tem que anexar, por exemplo, um documento, um ID do cliente, né? Uma conta para poder olhar, por exemplo, comprovante de residência. Aí você coloca ali o prompts.attachment. Inclusive, ele faz parte. Ele retorna um response, né, como um iPrompt Attachment Result. Tá? Bom, caso vocês queiram obter mais informações sobre os usos, né, desses prompts, né, dentro do contexto do bot, peço a vocês que vocês acessem o site da própria documentação na Microsoft. Aqui tem os exemplos até bem mais complexos para vocês observarem. Se vocês desejarem, eu posso estar colocando justamente no vídeo aqui abaixo na descrição o link. Mas lembrando que eu vou estar falando com vocês nas próximas aulas. Vou estar fazendo aí nas 3 próximas videoaulas.
eu vou estar realizando aí umas demos bastante legais de uso de number, de choice, de text, de confirm, number, e vai ter um que vai usar todos os prompts para poder fechar esse ciclo aí dos prompts. Fechando esse ciclo dos prompts, a gente vai falar um pouco de waterfall, que é um fluxo mais interativo, mais inteligente, usando ali já o contexto de user data, da Eolig Data também, e usando também aí já juntando todas as informações que nós já aprendemos até o momento. Okay? Então, na próxima videoaula, a gente vai estar fazendo aí a demo de uso de tipo de prompt, e as próximas 3 videoaulas aí eu vou estar fazendo 3 exemplos usando aí os prompts. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrando que... Deixa eu só voltar aqui. Lembrando que os códigos relacionados a esse hands-on tá no meu repositório do GitHub, que inclusive está... Deixa eu ver aqui... Profile... Repositórios... Deixa eu ver aqui... Hands-on Bots Node. Tem até que atualizar uma coisa aqui. E tá tudo atualizadinho aqui, tá? Até a aula 13, que foi, no caso, a penúltima. Agora essa que eu tô fazendo é a última. E as próximas 3 aulas aí eu vou estar falando aí, fazendo umas demos bastante legais. Lembrando que o link eu também vou estar deixando também na descrição do vídeo. Então já prepara o Visual Studio Code de vocês pra gente já cair no código, beleza? Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.